A redução do IPI para carros, que vem sendo feito sucessivas vezes desde a crise econômica de 2008, tem realizado o sonho de muitos brasileiros. Porém, um dos grandes problemas quando ocorrem esses estímulos é que são geradas bolhas de vendas de carros, que possuem impactos diretos na mobilidade das cidades. Dados do Denatran mostram que, nos últimos 12 anos, o número de carros circulando em Manaus mais que dobrou. Em 2013, a frota de automóveis era de 125 mil veículos. Hoje, chega a 350 mil. No ano passado, o Detran-AM emplacou 69.500 carros, uma média de aproximadamente 5.800 carros por mês. Nos horários de pico, as principais vias da cidade de Manaus têm enfrentado grandes congestionamentos, pois as mesmas têm recebido mais veículos do que podem suportar, causando impacto direto na mobilidade das pessoas. As imagens exibidas comprovam isso. Para José Afonso da Silva, o direito à circulação é manifestação característica da liberdade de locomoção. O direito de ir e vir é um direito fundamental. Está garantida na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 15. É evidente que a produção de automóveis responde a uma demanda da sociedade que ainda considera o carro um dos principais sonhos de consumo. Porém, Manaus não comporta tantos carros, visto que a capacidade de investimento em infraestrutura viária não tem acompanhado a expansão do número de automóveis. Nos horários de pico, vias importantes como avenidas de Djalma Batista, Darcy Vargas, Constantino Neri, Avenida das Torres, próximo à Bola do Coroado, Avenida André Araújo e Estrada Torquato Tapajós, têm recebido mais veículos do que podem suportar. A rotatória do Coroado, por exemplo, é um gargalo. Não foi planejada a Avenida das Torres, aí jogou todo o fluxo desta via na rotatória. Apesar dos governos terem realizado algumas obras estruturantes, como a construção da Avenida das Torres, do Anel Viário e a Leste-Oeste, ainda são poucas medidas estruturais que melhoram o trânsito. Como a cidade cresceu desordenadamente, não houve tempo para expandir as vias principais. E para amenizar um pouco este problema, a Prefeitura de Manaus criou a faixa azul. A faixa exclusiva de ônibus, ou faixa azul, da Constantino Neri, de acesso ao BRS, é de 6 quilômetros e possui 8 plataformas. A alternativa gerou polêmica e dividiu opiniões. De acordo com a coleta de dados feita, os usuários dos ônibus articulados que trafegam à esquerda da faixa azul afirmam que houve redução considerável do tempo de viagem. Porém, os motoristas que trafegam à direita reclamam da piora no congestionamento, pois os ônibus não ocupam apenas a faixa azul, mas também as faixas de veículos leves, deixando os carros imprensados, sem ter por onde sair desse bloqueio. A velocidade limite de 40 km por hora na Constantino Neri, por exemplo, próxima à faixa de pedestre, sem congestionamento, permite o tráfego por minuto de 32 carros enfileirados. Durante o horário de pico, a locomoção de veículos cai drasticamente. Em 2012, a União criou a Lei Federal de Mobilidade Urbana, segundo a qual as cidades que possuírem mais de 20 mil habitantes têm que implantar o Plano de Mobilidade Urbana, sob pena de não haver liberação e recursos para investimento no sistema viário. O prazo encerra-se em abril de 2015. Podemos concluir que a redução das alíquotas do IPI não é o principal fator responsável pelo caótico trânsito em Manaus nos horários de pico. Manaus tem crescido de forma desordenada e explosiva, sem um projeto de infraestrutura para melhorar a mobilidade da cidade. É preciso inovar, criar e implantar ações que atraiam os usuários dos carros para outras formas de deslocamento. Uma solução mais estável é o investimento no transporte público de massa, confortável e de qualidade, construção de BRT, construções de malhas viárias, implantações de malhas de ciclovias, redução do IPI de bicicletas, de maneira a incentivar o seu consumo. Afinal de contas,
mais de 70% do preço de uma bicicleta é composto por impostos.